E enquanto você abre aí, eu agradeço ao pastor Marcão, à pastora Márcia, de nos confiarem mais uma vez esse altar, para que nós possamos estar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 ao 10. É um texto muito conhecido, mas que vai trazer uma novidade de vida para nós, em nome de Jesus. Desde já, antes da leitura, desejo que você tenha um ano de 2025 abençoado, agraciado na presença de Deus, você e toda a sua casa, toda a sua família, no nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado: ora Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora nona. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, ao qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos com João, disse: olha para nós. Ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Saltando ele pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. E todo o povo viu, reconhecendo e louvando a Deus. E reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Pode fechar os seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma manhã na tua presença. Obrigado, ó Deus. Nós estamos no início, Senhor. Esta casa está no início dessa campanha, 12 dias de bênção para 12 meses de bênção. E eu tenho a certeza, Senhor, que cada ministração, cada palavra, ó Deus, colocada, entregue no teu altar, diante do teu povo, vai trazer direção, vai trazer orientação, vai trazer respostas, Senhor, vai trazer propósitos, vai liberar palavras, ó Deus, e destravar destinos, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, cada homem, cada mulher, cada jovem que ouvir a tua palavra, Senhor, saindo deste altar para as suas vidas, possam recebê-las de bom grado. E o Senhor, através da tua palavra e o teu poder que opera em nós, possa trazer mudanças relevantes na vida dos teus filhos, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, que cada um de nós que aqui estamos, Senhor, possamos ouvir. E nesta manhã, dando início, Senhor, eu te peço, me use com poder e autoridade mais uma vez, ó Deus. Me dá a tua graça, a tua bondade, e que todo o teu povo que aqui está, Senhor, possa receber esta palavra e receber de bom grado, ó Deus, e trazê-la como prática de vida, em nome de Jesus. Assim te peço e assim te agradeço, para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Você está aqui comigo? Diga glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Peço a sua atenção e peço que eu sempre me coloco aqui que o bom pregador é aquele que não deixa a pessoa dormir. Então, por favor, meu irmão, não faça que eu saia daqui frustrado, não durma na minha ministração nesta manhã. Escute com atenção, sem sombra de dúvida, nós estamos num dos textos mais conhecidos da Bíblia. Com certeza você já ouviu muitas pregações em relação a esse texto. É um texto extraordinário que nos mostra um grande milagre. Através de dois homens que tinham, no capítulo anterior, você lê toda a história, eles tinham recebido o poder do Espírito Santo. E eles estavam indo para a igreja orar, estavam indo para o templo orar. A hora nona significa que era aproximadamente nos dias de hoje, às 15 horas. É um texto simples, um texto muito objetivo. A gente não precisa entender grego, aramaico, qualquer outra linguagem, o grego, aramaico, o hebraico, para entendermos o que aconteceu nesse texto. E eu quero que você entenda comigo, possamos aprender algumas observações, olhar algumas observações dentro desse texto. Era aproximadamente nos dias de hoje às 15 horas. É um horário que os judeus costumavam orar. A hora nona, às 15 horas, eles iam para o culto, sabe aquele culto de oração, às 15 horas dentro da igreja? E acontecia exatamente naquele momento. A Bíblia nos mostra que todos os dias, à porta daquele templo era colocado um mendigo, um esmoler, um pedinte à porta daquele templo. Há uma observação a ser feita aqui. Veja comigo, esse moço, esse homem que era colocado,
Desde o ventre da sua mãe, a Bíblia especifica, Lucas especifica, desde o ventre de sua mãe, esse homem era coxo, ele não andava. Então havia gerado nesse moço, nesse homem, um bloqueio. Eu estou falando de alguém que nasceu, alguém que não teve um problema, ele já nasceu com um problema. É alguém que não durante o seu transcurso, ele ficou aleijado. Não, ele nasceu assim. Então já gera um bloqueio em alguém que, consequentemente, não tinha como se desfazer daquilo. Não era alguém que, em algum momento, dizia assim, olha, aconteceu isso comigo, aconteceu essa tragédia. Não, ele nasceu assim. Desde criança, então, ele nunca havia andado. Diferente de Bartimeu. Você vai lá ver o milagre de Jesus, Bartimeu, a Bíblia diz que ele quer tornar a ver. Então, ele enxergava e ficou cego. Você está me entendendo? Diga amém. Escute, todos os dias esse homem era colocado à porta do templo. Diga comigo, porta do templo. Agora, por que na porta e não no templo? Se o lugar da cura dele tem que ser, em algum momento nós entendemos. Se está com problema, está com dificuldade, meu irmão, vem para a igreja sempre. Não estou com problema, então eu sou um cristão maduro. Eu não estou com problema, estou com dificuldade, eu vou para a igreja, vou dar graças. Eu vou louvar a Deus, vou dar graças porque tenho vida. Isso é que muitas vezes nos faz a diferença em nós. Nós sabemos sermos gratos nas pequenas coisas que muitas vezes acontecem sobre a nossa vida. Eu costumo ensinar na minha igreja, vocês que me conhecem, eu não sou pastor itinerante, eu tenho uma igreja para cuidar, eu tenho uma igreja, e eu ensino eles em algum momento. Muitas vezes a gente reclama porque não temos algumas coisas na vida, mas você parou para pensar que muitas vezes somos ingratos e não agradecemos por aquilo que já temos, por aquilo que já recebemos de Deus. Muitas vezes é a nossa ganância, esse mundo capitalista de ter, e eu fico reclamando porque eu não tenho. Eu fico reclamando porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, e muitas vezes esqueço de agradecer por aquilo que já consegui, por aquilo que já tenho. Você já começou a perceber em algum momento aonde você está hoje? E se você não tivesse Jesus, se você não tivesse sido alcançado por essa palavra, se não tivesse sido alcançado por esse evangelho, aonde você estaria hoje? Aonde você estaria se Jesus em algum momento não tivesse te alcançado, não tivesse colocado essa graça, esse amor, essa força, esse ânimo, o Espírito Santo sobre você? Aonde você estaria? Você já parou para pensar nisso? Aonde eu estaria? Algumas vezes eu já contei uma parte do meu testemunho aqui, eu nem estaria aqui, eu era praticamente talvez só aqueles ossos secos, porque em algum momento da minha trajetória foi até colocado o espírito de morte sobre a minha vida, quando criança ainda. E aí então, quando aos 17 anos Jesus me alcança. Mas não vou meter isso hoje, só para você entender. Então eu sou grato a Deus por aquilo que Deus tem feito na minha vida, por aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, e hoje sendo um pastor abençoado, um pastor de uma linda igreja, do qual tenho muito orgulho de ser e dizer, eu sou o pastor. Não me importa o que dizem a respeito de outros, mas importa o que eu sei que eu sou um pastor e vivo aquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Escute com atenção. A Bíblia diz que ele é colocado numa porta. E por quê? Por que não dentro da igreja? Porque ali na porta, porque havia uma tradição que a lei dizia, proibia de qualquer deficiente físico de acessar o templo. Entendia-se naquela época que o portador de deficiência carregava dentro de si uma maldição por um pecado dos seus pais, dos seus antepassados, ou até por um pecado pessoal. Então o acesso ao templo era restrito para qualquer deficiente, ele não podia ser colocado no templo. E é isso que você percebe ali todos os dias na porta do templo e não no templo. Você vê que no texto que eu li, ali no final do versículo, eles vão olhar e vão dizer assim, não era esse que estava ali à porta do templo Formosa? Ele nunca foi colocado no templo. Então escute com atenção. Ali era o limite dele, havia um limite para aquele homem. Só que é interessante, ele era colocado ali para fazer o que, meus irmãos? Pedir dinheiro. Você concorda comigo? É o que está escrito na Bíblia, ele pedia esmolas, quem pede esmolas quer receber dinheiro. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Então agora pergunta para mim, por que, pastor? Pergunta para mim, por que, pastor?
Interage comigo, vai lá, pergunta de novo. Por que, pastor? Escute com atenção. Ele não estava ali para ficar de pé. O desejo dele não era caminhar. O desejo dele era bater uma meta. Todos os dias. Imagina comigo aquele homem indo para o templo, minha irmã. E todos os dias, ao final do dia, ele vê quanto eu consegui arrecadar. Quanto eu consegui para trazer algo para minha família. E eu quero mostrar para você alguém que está dizendo, eu estou no lugar certo, mas é movido pela motivação errada. Escute, alguém que está no lugar certo, ele está na porta do templo, mas está pela motivação errada. Eu estou falando de alguém que está ali no lugar certo, mas todos os dias ele vai se relacionar com pessoas que estão orando, que buscam a Deus, pessoas que estão ali indo para o culto de oração. Imagina comigo, alguém que vai sair da igreja, depois de um culto de oração, e acredito que era aquele culto de oração do mover de Deus, o poder de Deus agindo, e ninguém, ele não se relacionava com as pessoas, ele apenas pedia um dinheiro, porque ele não estava ali por conta da motivação. A motivação sua estava errada. Ele estava ali apenas para bater uma meta. E quando nós estamos sendo movidos pela motivação errada, aí nós não alcançamos a plenitude do propósito que Deus tem para a nossa vida. Aprenda algo hoje, nesta manhã. O que vale não é você estar, o que vale não é o lugar que você está, mas é aquilo que te motiva. Se vir à igreja apenas para você, que Deus tem bênçãos para mim, que Deus tem bênçãos para mim. Não, qual é a tua motivação de estar aqui? O que te motiva a estar aqui na igreja? O que te motivou a sair da tua casa nesse sábado, 8 horas da manhã, nessa campanha, a estar aqui? Não, porque eu só quero a bênção de Deus. Não, você quer a bênção de Deus, você vai ter a bênção de Deus, mas você tem que primeiro buscar Ele de todo o teu coração, e as demais coisas serão acrescentadas sobre a tua vida. Você está aqui comigo? Diga amém. Então escute, nós devemos tomar cuidado com aquilo que nos motiva. Porque muitas vezes, se você não tomar cuidado com isso, você vai correr o grande risco de viver no lugar certo, mas no chão, por causa da motivação errada. Era o que estava acontecendo com aquele homem. E quero tentar simplificar para você. Em algum momento você vai olhar para mim e vai me avaliar. Você vai avaliar o desempenho, vai avaliar em mim como é que é o desempenho do pastor, como é que foi a mensagem do pastor. Vocês vão avaliar em mim a minha desenvoltura aqui no altar, como é que o pastor se movimentou, que logicamente eu sou muito diferente do seu pastor, em questão às vezes da desenvoltura, da dinâmica, da exegese da palavra. Vai ser assim em algum momento. E aí você vai dizer assim, nossa, talvez aquele pastor pregou demais, ou o outro pastor. Você vai fazer comparações, escute com atenção. Só que Deus não me avalia pela minha desenvoltura. Vocês podem me avaliar assim, mas Deus vai me avaliar por aquilo que é a minha motivação. Vocês olham o que eu faço, Deus olha o que me motiva. E Deus vai olhar o que te motiva a estar aqui. O que faz a motivação sua a fazer com que você esteja aqui. Então, eu te faço uma pergunta nesta manhã. Por que é que você está aqui? O que é que você faz? Por que é que você faz aquilo que realmente você faz? Então, você precisa analisar as suas motivações para que esse ano de 2025 você não faça a mesma coisa que de 2024 ou dos anos anteriores. Porque se você quer coisas diferentes, está na hora de você aprender a fazer coisas diferentes. Está na hora de você ter coragem de fazer coisas diferentes. Porque se eu quiser as mesmas coisas, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Mas se eu quero coisas diferentes, se eu quero coisas sobrenaturais, então eu preciso começar a caminhar passo de fé. Eu preciso colocar a minha fé no altar. Eu preciso colocar a minha fé na palavra. Eu preciso colocar a minha fé em Jesus cada vez mais, para que 2025 eu possa viver um ano de crescimento sobre a minha vida. Você está aqui comigo? Diga amém. Escute, a Bíblia nos mostra que aquele homem está pedindo esmolas, e ele vai apenas até a porta. E ele vai à porta não porque ele quer, porque ele é aleijado, ele é colocado lá. O objetivo dele era pedir esmolas. Pense comigo. Se a Bíblia nos mostra que todos os dias ele era levado para aquele lugar. Pensa, todos os dias. Veja nos ricos detalhes que esse texto tem. Se algo que está dando errado para você, você continua fazendo aquilo? Sim ou não?
Você está fazendo alguma coisa e aquilo dá errado para você. Você insiste naquilo que está errado? Diga para mim, sim ou não? Logicamente que não. Mas perceba que a Bíblia diz que todos os dias eles eram colocados lá. Todos os dias ele era colocado, então significa que nem folga ele tinha. Nem folga ele tinha. E eu quero compartilhar com esse texto com você, e você olha comigo que quando colocavam aquele moço naquela porta, era como uma visão empreendedora. Por quê? Porque todos os dias ele precisava chegar com dinheiro. Todos os dias ele tinha que chegar com lucro. Quanto mais pessoas ele tentasse abordar, quanto mais pessoas ele tentasse olhar ali, fazer aquela cara de dó, fazer aquela cara de alguém que precisa, necessário, não apenas pela sua condição, mas que levasse. Porque geralmente eram as mesmas pessoas, salvo alguns dias, pessoas diferentes. Alguém que estivesse visitando Jerusalém, passasse pelo templo. Então, todos os dias, em algum momento, eram as mesmas pessoas. Agora, ninguém insistiria, continuaria naquele lugar se desse errado. Esse homem, todos os dias, está acostumado a ganhar esmolas. E ninguém tirava ele dali. Só que chega um dia, Pedro e João passando pelo caminho daquele homem. E a Bíblia diz que aquele homem queria receber o quê? Com certeza uma esmola. Quando aquele coxo ganhava uma esmola, ele ficava feliz? É lógico. Irmão, é simples você ver a reação de alguém quando alguém pede. Nós estamos muitas vezes vendo aqui na nossa cidade, essa realidade não está aí agora apenas na Bíblia ou em outros lugares, está aqui perto de nós. Cada farol em algum momento tem alguém pedindo uma ajuda, tem alguém, mas aquilo ali não muda a condição dela. Aquilo ali não muda a condição, e é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Aquela esmola não tirava aquele homem do chão. E porque muitas vezes a gente entende, eu vou ajudar, mas não tira. E Pedro e João, naquele momento, eles estavam, na realidade, com certeza, talvez tivessem ali uma moeda, tivessem ali. Mas escute com atenção, a ideia do Evangelho não é dar uma ajudinha na vida da pessoa. A ideia do Evangelho, a ideia dessa palavra é levantar a pessoa de uma vez por todas. É levantar essa pessoa que está caída, que está cabisbaixa, que está problemática, que está presa em algo. Não é apenas dar uma ajudinha nessa situação. Em situações temporárias da sua vida, o verdadeiro Evangelho é para mudar a história da sua vida. Ei, quando você vive essa palavra, meu irmão, em 2025, eu quero profetizar que você vai viver as promessas de Deus. Você não vai ouvir das promessas, mas você vai viver promessas que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, seja em áreas específicas da sua vida, área profissional, área familiar, área conjugal, área espiritual, área ministerial. Deus vai fazer com que isso seja relevante. E eu profetizo que você vai viver as promessas e não apenas ouvir as promessas. Você crê nessa profecia? Diga glória a Deus. Eu quero lançar palavras proféticas sobre a tua vida nesta manhã. É tempo de você olhar e ver e muitas vezes olhar com que as coisas aconteçam de uma forma sobrenatural sobre a tua vida. Vire de lado e diga para a pessoa da sua lado aí, cuidado com os relacionamentos, que só trazem migalhas para você. Esse homem estava ali e se relacionava com pessoas ali, mas nenhuma delas mudava a história deles. Sabe por que muitas vezes você não consegue chegar aonde Deus quer que você chegue? Porque você acaba se relacionando com pessoas que só têm migalhas para te oferecer. Eu sempre costumo dizer, cuidado com amigos que te levam para longe de Deus. Alguém vai dizer assim, pastor, mas eu sou cristão, eu tenho que ganhar meu amigo para o Evangelho. Mas o quanto ele influencia você, o quanto você influencia ele. A grande verdade é que muitas vezes temos perdido pessoas. Por quê? Porque as pessoas lá são mais astutas, são mais cruéis. Elas vêm, elas implementam, elas dizem para o jovem, elas dizem para o homem, elas dizem para a mulher, olha, não vale a pena você vir à igreja. Você vai para a igreja porque você tem que ter compromisso. Não precisa ter compromisso com Deus, você tem que ser livre, você tem que ser livre. E qual é a maior liberdade que nós temos? É que não somos presos a coisas, nós estamos sendo sempre livres em Deus. Somos libertos do pecado, somos libertos das drogas, somos libertos em Cristo Jesus. E as pessoas muitas vezes dizem assim, então pastor, eu tenho que ter amizade, mas cuidado,
Cuidado com as suas amizades, que vão te levar sempre para baixo. É tempo de você se conectar com pessoas que te desafiam a se levantar na vida. Pessoas que tenham visão de Deus, tenham temor de Deus na sua vida. Pare de andar com pessoas que só têm migalhas para te oferecer. Deus está te convidando nesta manhã para você se conectar com pessoas que carregam uma mensagem que pode te tirar do chão. Ei, em nome de Jesus, se conecta com esse altar e Deus vai te levantar cada vez mais neste mundo, nessa sociedade. Aonde você estiver, ao sair por aquela porta, vão reconhecer que você tem uma unção diferente, que 2025 será diferente para você. Você está aqui comigo? Diga amém. Escute. Todos os dias aquele homem se relacionava com pessoas que davam esmolas para ele. Só que aquela esmola não tirava ele do lugar. Pedro e João passam no caminho dele para dar uma esmola a ele. Quantas vezes a gente ouviu pregações, vários pastores, e eu mesmo já preguei esse texto. E parece que naquele texto a gente só olha, a primeira coisa que a gente lembra é que Pedro diz para ele assim, levanta e anda. E não é assim. A primeira coisa que Pedro diz para ele, você pode pôr para mim o pessoal da mídia, por gentileza, para os irmãos lerem, o versículo 3 e 4, eu vou ler com você aqui, versículo 3 e 4, do capítulo 3, o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Pedro, fixando os olhos nele com João, disse, olha para nós. É isso que está escrito para você? Olha para nós. A primeira frase que Pedro e João, que Pedro, melhor dizendo, diz é que ele olhe para nós. Escute com atenção. A Bíblia diz que todos os dias aquele homem estava acostumado ali. E aí a gente já preguei, você já ouviu, parece que a gente sempre tem na mente, levanta e anda, e não é. O maior problema na vida desse homem não estava nos pés, mas estava em algum momento também na mente. Por quê? Porque a mudança de mentalidade precisava ser. Escute comigo, lembra que eu disse para você, ele nasceu coxo, ele tinha um problema nos pés, mas ele não nasceu mendigo, ele nasceu coxo, mendigo não, esmoler não, havia dificuldade, mas ele não nasce mendigo. Só que o problema nos pés gera um efeito colateral na mente, há um efeito aqui. Se Pedro e João tivessem, dizendo assim, olhado apenas para a necessidade daquele homem, eles não diriam, olha para nós. É claro que não. Pedro e João sabiam que ao pedir para aquele homem, olhe para nós, eles sabiam, Pedro naquele momento tinha o discernimento. Eu sempre costumo dizer para você, eu costumo dizer na minha igreja, nós precisamos, muitas vezes, termos discernimento daquilo que estamos fazendo, ou daquilo que vamos fazer, ou daquilo que muitas vezes está chegando diante de nós. Cuidado. Peça discernimento a Deus nesse ano de 2025. Das coisas que você vai fazer, existem decisões que vão chegar diante de você, existem dificuldades que vão chegar diante de você, mas escute, muitas dificuldades vão chegar. Aí, pastor, mas você está profetizando dificuldade? Não, eu estou dizendo que vão chegar dificuldades para te promover, porque através da dificuldade, através daquilo que chega diante de você, Deus vai te tornar resiliente, Deus vai te tornar forte, Deus vai te tornar um homem, uma mulher de visão, em que as coisas que chegarem, você não vai mais olhar como dificuldade, mas você vai olhar como uma oportunidade para vencer e ir adiante naquilo que Deus tem para a sua vida. Então toda dificuldade não é um problema para você. Coloque na tua mente, toda dificuldade será uma oportunidade para um crescimento na minha vida, na minha casa e na minha família. Você está aqui comigo? Diga glória a Deus. Aquele homem foi educado a olhar para baixo, porque a educação dele é de mendigo. Todos os dias ele estava ali. Escute com atenção. Provavelmente para as pernas daquele homem que não havia funcionado, um homem que havia sido educado para olhar para baixo. Talvez quem carregava ele até a porta tinha ensinado ele, olha, se faça de vítima, faça cara de dó. Quanto mais coitadinho você fizer, mais dinheiro você vai ganhar. A educação daquele homem era o quê? Olhar para baixo. Pedro percebe, havia um problema nos pés, mas o efeito gera aquele efeito colateral, gera um efeito colateral na sua mente. Pedro não pode dizer, eu preciso chegar e dizer para ele, eu não posso chegar e dizer, vá andando, se levanta e anda. Sabe o que Deus está nos ensinando nesta manhã?
que antes de mudar muitas vezes a nossa realidade diante de problemas que temos diante de nós, Deus precisa mudar a nossa mentalidade. Até digo para você, se a tua mentalidade, se você achar que eu vou ajudar a igreja, se a tua mentalidade ainda achar que eu preciso, porque o pastor precisa fazer algumas coisas na igreja, a gente começa a reparar isso, cuidado, não é isso. Você está tendo a oportunidade de prosperar na tua vida, porque Deus não precisa do teu dinheiro. O Senhor não precisa do nosso dinheiro para fazer a obra dele. Deus quer prosperar você. Foi dito aqui pelo seu pastor quantas pessoas foram viajar, quantas pessoas estavam, em lugares que foram conquistados, isso, aquilo. Glória a Deus por isso. E é isso que você precisa entender. Nós não ajudamos a igreja. Eu não vou ajudar a sua igreja. Eu estou semeando fé, porque eu sei que lá na frente eu terei colheitas de semente que coloquei nesse altar. E eu provo isso para você com muitos testemunhos, mas não cabe aqui ficar falando, porque eu preciso ir para o texto. Quantas vezes, esse mês de dezembro, na minha igreja, eu recebi a maior oferta que recebi em todo o meu ministério. Quando eu estava ali olhando e abri o banco para fazer os nossos relatórios, eu olhei e falei assim, meu Deus. Chamei a minha esposa e disse, você está vendo aqui? Alguém que há 3 meses, agora faz 1 ano, 3 meses é a minha força de expressão, há 1 ano atrás. E eu estava longe daqui de Piracicaba e esse homem, eu fiz uma ação na família dele, a sua mãe tinha morrido de Covid, ganhei ele através da internet, a família inteira. Nem na cidade aqui de Piracicaba ele mora e ele frequenta a minha igreja. E aí Deus prospera a vida dele de uma forma sobrenatural. A mudança de mentalidade faz com que eu consiga alcançar. Deus não está interessado apenas em mudar a sua realidade, mas antes de mudar a sua realidade, Ele está interessado em mudar a sua mentalidade. Posso abençoar a sua vida nesta manhã? Então levante a sua mão por gentileza, que ainda nesse ano Deus possa mudar realidades na sua vida, mas para mudar a sua realidade, Deus vai mudar a sua mentalidade. 2025, a sua realidade será diferente por conta da sua mudança de mentalidade. Se você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Escute, como que Pedro vai falar, levanta e anda para aquele homem, se ele ainda não tinha mudado a sua mentalidade. Quando Pedro diz, olha para nós, imediatamente aquele homem olha para cima, olha para eles. Quando ele recebe aquele, olha para nós. Escute, porque o que dá comando da mudança daquilo que está acontecendo na sua vida é aqui. Eu estou pregando aqui, você está pensando. Eu estou pregando aqui e está gerando pensamentos em você, está gerando pensamentos, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou conduzir isso, está vindo coisas da sua vida para que você possa entender que coisas precisam mudar aqui primeiro, para que aquilo se torne realidade na sua vida. Através da mudança aqui, gera uma atitude em nós. Quando ele ouve que Pedro diz para ele, olha para nós, a primeira coisa que aquele homem faz o quê? É olhar para cima. Porque uma mente enferma paralisa todo um corpo, agora uma mente sarada te faz viver o propósito de Deus na sua plenitude. Escute, Paulo vai dizer em sua carta aos Romanos, capítulo 12, no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Muda a tua mentalidade. Mude algumas coisas para você. Eu sempre fui assim. É a síndrome de Gabriela. Quem é mais antigo vai se lembrar disso. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Para com isso. Está na hora de mudanças. Está na hora de mudanças de estratégias, está na hora de mudanças para você. Se estiver dando certo, glória a Deus. Mas se não está na hora de mudar. Se a tua realidade precisa de mudança, muda aqui primeiro. Paulo está dizendo, não se conforme com essa vida paralisada. Não se conforme com essa vida cheia de problemas. Transformai-vos pela renovação do teu entendimento. Então, antes de Deus mudar a minha realidade, Deus está interessado em mudar a minha mentalidade.
Fala para o teu irmão que está do seu lado aí, mas com voz de profeta, diga: Deus vai mudar a sua mentalidade. Pedro está dizendo para ele: a partir de hoje você vai ter um novo modelo, uma nova referência. Veja o que acontece quando ele olha esperando receber alguma coisa deles. A sua postura já muda. Para quem estava olhando para baixo, eu estou olhando para cima. A postura muda. Agora, veja comigo. Se aquele homem está ali esperando todos os dias receber alguma coisa, ele está querendo, Pedro pede para ele: olhe para nós, ele espera receber o que, meu irmão? Dinheiro. Sim ou não? Você está pedindo dinheiro, você quer receber dinheiro. Agora perceba, a Bíblia diz, eu leio com você aqui, a Bíblia vai dizer assim, e ele, no versículo 5, e ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Escute com atenção, alguma coisa é qualquer coisa. Porque alguma coisa é um termo indefinido. Alguma coisa, qualquer coisa. É por isso que é interessante você estar na igreja e fazer a campanha e anotar seus propósitos. Alguém diz assim: não, mas Deus sabe o que vai acontecer comigo. Tá? A Bíblia diz em Provérbios que o homem faz os planos, mas do Senhor vem a resposta. Então, se você não tem propósito, se você não tem um ideal, se você não tem um objetivo, qualquer lugar que chegar está bom para você. Porque você não tem nada. Quando você não tem nada, qualquer coisa serve. Mas quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo, se está chegando alguma coisa, não é isso o meu objetivo. Eu vou ter que passar por isso. Esse aqui não é o meu objetivo, essa aqui não é minha, quero mudar. E cada vez, por isso que todos os dias é um passo de fé. Todos os dias você vai estar aqui, todos os dias vai ter uma palavra para você. É um passo de fé. Não, a minha realidade não vai ser mudada, não é estalar de Deus. Deus não é gênio, no sentido figurativo, né? Deus não é gênio, vai vir aqui, acende o estalar de dedos, a minha vida vai mudar. Não, vai exigir passos de fé. Esforça-te e eu te ajudarei. Então, um termo, alguma coisa é aquele termo indefinido. Escute com atenção, talvez você seja alguém que está esperando alguma coisa. E para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Vou repetir, para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E Deus não quer te dar qualquer coisa. Deus quer te abençoar, Deus quer dar prosperar, Deus quer fazer coisas. E por isso Ele exige atitudes de fé em nós. Por isso Ele exige. Ah, pastor, como o seu pastor te deu opções para você, 3 opções para você ser abençoado. 3 opções para você colocar a tua fé em prática. Porque isso que é importante. Porque existem lugares, em alguma, não, tem que dar, é 1.000, é 10.000. Não é questão de dar. É a questão se eu quero, eu preciso, é uma necessidade, e eu colocar a minha fé em prática. Você já pensou um dia, fica aqui até uma dica para você, o teu pastor vai pegar a ideia. Faça um dia uma oferta sua, com o valor da sua idade. A Bíblia diz, eu já fiz isso na minha igreja, a Bíblia diz que já sacrificava pelos seus filhos. Se tem criança pequena, faz oferta na idade do seu filho. Faz a somatória de oferta, sabe aquela, você marido, esposa, você é sacerdote, é provedor, você, a esposa e os filhos, soma tudo e traz uma oferta cada ano de idade dos seus filhos. Não é, pastor, mas faça. Quando eu fiz isso, uma mulher, uma moça da minha igreja, uma mulher casada, ela tinha perdido o filho, que é uma dor maior, eu não sei, eu não consigo expressar, a gente não consegue talvez ter essa, a noção, ou a noção da dor que é. Dá para a gente colocar dentro de nós essa dor, não tem como, só quem passa. E eu tive esse desprazer de 2 crianças recém-nascidas da minha igreja, eu sepultar. Nasceu, 12 dias depois falece, nasceu 5 dias depois. É complicado, não existe palavras que a gente consegue mensurar a dor disso.
E quando eu fiz essa oferta, eles foram os primeiros a fazer. Eles disseram assim, se o nosso filho tivesse com essa idade, nós faríamos. Irmãos, mês passado, né, mês de novembro, parece que eu estou no dezembro, mês de novembro, eu consagrei o filho deles, tinha 1 ano de idade. Deus é bom. Deus age através da nossa fé. Você está aqui comigo? Diga amém. Talvez hoje você esteja aqui esperando alguma coisa. Pastor, qualquer coisa está legal. Escute, enquanto você está esperando alguma coisa, Deus já reservou algo muito maior, de maior valor daquilo que você está esperando. Porque o que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão, não é paliativo, é definitivo. Essa mudança de 2025, ela tem que ser definitiva na sua vida. Não vai ser uma fase, vai ser algo real, algo que vai ser duradouro na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Mudança. Se quer crescimento nisso, eu preciso mudar aqui. Não é algo que vai apenas maquiar a sua situação. Não é algo que vai dizer assim, é temporário para você sorrir por alguns dias, não. Talvez algumas pessoas sempre te ofereceram na vida alguma coisa, coisas passageiras, transitórias, trouxe sorrisos temporários para você. Só que Deus hoje me traz aqui nesta manhã para falar com você que Deus está interessado em te dar algo que não é momentâneo, mas é algo definitivo para a tua vida. Então pare de buscar aquilo que não resolve a sua vida. O que Deus está dizendo para nós nesta manhã é que Ele vai fazer algo muito maior do que nós imaginamos, porque é isso que a palavra de Deus diz, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou até sonhamos. Fala para o teu irmão, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Que nesse ano 2025, Deus traga sobre a sua vida coisas grandes que vai superar todas as tuas expectativas em nome de Jesus. E eu quero partir para o final. Quando o pastor fala que vai partir para o final, tem mais meia hora, tá? Só para você ter uma noção, tá bom? É uma realidade isso, tá? Vou tentar. Diga comigo, ou melhor, quando a gente olha aqui nesse texto, a gente vai dizer assim, ele recebia algum dinheiro, era uma alegria momentânea, não era? Era uma alegria dizer assim, puxa, recebi mais alguma coisa, vou juntar com o que eu já tenho aqui, mas não resolvia o problema dele. Escute, todo o dinheiro do mundo pode trazer alguns sorrisos momentâneos para nós. Quando a gente olha para aquele coxo, a gente vai ver que o dinheiro trazia algo para ele, mas não resolvia o seu problema. Porque aquilo que ele buscava era algo paliativo. Algo que trazia a ele uma satisfação momentânea, mas não resolvia a vida daquele homem. Quando Pedro diz para ele, olha para nós, Pedro continua a sua frase. Quando a mudança de mentalidade vem para aquele homem, ele olha, ele muda o seu olhar, ele muda a sua posição de curvado, de vitimismo, ou olhar triste, ele olha para Pedro, e Pedro vai dizer, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho dinheiro algum. Como que você acha que aquele homem, nas primeiras palavras que Pedro disse, eu não tenho nada, eu não tenho ouro e não tenho prata, que era o dinheiro daquela época. Se Pedro está dizendo assim para ele, não tenho o que você quer, o que você acha que aquele homem ia pensar? Você não tem, vaza daqui, você está atrapalhando o meu próximo cliente, você está atrapalhando alguém que possa me dar. Vá que numa dessas, você está dizendo para mim, você está aqui conversando comigo, não quer nada, e o que está atrás tem muito, e ele vai passar porque você está ocupando o meu tempo. Posso abençoar a sua vida nesta manhã? Diga amém. Então levante a sua mão e diga comigo, hoje não é dia, diga mais forte, diga, hoje não é dia que Deus vai me dar aquilo que eu quero, mas Deus vai me dar aquilo que eu preciso. Amém? Escute, porque não é dia de você ganhar aquilo que você quer. Hoje é dia de Deus te dar aquilo que você precisa, porque nem tudo que você quer te tira do chão, mas tudo aquilo que você precisa te move para um novo caminhar que Deus tem para a sua vida a cada dia. Porque aquilo que nós queremos supre a nossa necessidade momentânea, mas aquilo que Deus tem para nós, Deus dá aquilo que nós precisamos, é muito mais do que aquilo que nós
muitas vezes imaginamos que precisamos. Pedro está dizendo para aquele homem: não tenho ouro, não tenho prata. A pergunta que se abre nesse momento: será que nós estamos vivendo por aquilo que nós queremos ou por aquilo que nós apenas precisamos? Você vem para a igreja por aquilo que você quer ou por aquilo que você precisa? Eu preguei dias atrás sobre isso na minha igreja. Deus não quer apenas nos dar aquilo que nós queremos, porque nem tudo aquilo que queremos é o que realmente precisamos. E nem tudo aquilo que os nossos olhos enxergam é aquilo que nós queremos, ou aquilo que é o que queremos. E não é exatamente aquilo que Deus quer, porque Deus quer que dar a nós, a mim e a você, aquilo que nós precisamos. Talvez você não tenha chegado no seu destino, no seu propósito, porque você tem se pautado naquilo que você apenas quer, e não aquilo que você precisa. Deus está nos dando nesta manhã uma grande lição. Muitas vezes, para nós acessarmos aquilo que queremos em 2025, o destino nosso em 2025, nós vamos ter que deixar de lado algumas coisas que nós queremos. Algumas coisas que nós estamos muitas vezes lutando, e Deus não está nos dando. Ele está tentando nos ensinar. Não é isso que você precisa agora. Não é isso que você precisa agora. Quer um exemplo? Quem tem filhos aqui de 15 anos, ele pode ter a idade, pode até ter uma altura, pode até alcançar o pedal da embreagem, do acelerador, do freio do seu carro. Mas você dá um carro para ele? Ele pode até querer, meu irmão, mas não é aquilo que ele precisa para aquele momento. E muitas vezes somos assim. Deus está dizendo assim: calma, não é isso que você precisa agora. Você até quer, mas não vou te dar, porque não é isso que você quer. Então que em 2025 você busque aquilo que realmente você precisa e não aquilo que você quer. Existem pessoas que não saem do lugar, não estão conseguindo, porque só andam com pessoas que falam tudo o que você quer ouvir. Sabe aquela pessoa? Não, está certo mesmo. E aí você, não, vai assim mesmo. O que era mais cômodo para aquele homem? Ganhar uma esmola ou ser desafiado a levantar e andar, meu irmão? Para aquele homem era muito mais fácil ter recebido até a melhor esmola do dia, ou do ano dele, ou da vida dele. Eu estou falando de alguém que nasceu coxo. Imagine olhar para alguém que nunca andou e dizer para ele: levanta e anda. Olha, olhar para alguém que nunca andou e dizer assim: vai, é um desafio para você. A cura daquele homem não nasce na esmola que ele recebe. A cura daquele homem nasce na mensagem de desafio. Escute com atenção: a cura não é gerada na esmola, a cura é gerada no desafio da nossa vida. Ei, o milagre de Deus não está muitas vezes naquilo que Ele vai te dar, mas naquilo que Ele desafia você, naquilo que Ele coloca a sua fé em prática. Por isso eu estou colocando contundente, porque eu semeei e vou semear, porque eu sei a certeza que nesse altar vai gerar desafios para você ser um homem e uma mulher diferente, um homem e uma mulher relevante. Eu sei, por aquela porta, as pessoas olhem para você e vejam a diferença em você, não na sua estatura, não na sua vestimenta, mas na sua mentalidade. Eu não sou um derrotado, eu não sou o que vocês dizem que eu sou o que Deus colocou em mim, eu sou o que Deus diz a meu respeito. Eu sou um homem, uma mulher de Deus, que vou crescer nesse ano de 2025, aquilo que Deus tem para a minha vida. Se coloque de pé, por gentileza, e eu vou encerrar. Se conecte com pessoas que têm aquilo que você precisa. Muitas vezes não recebemos de Deus porque, eu disse no início, se conectamos com pessoas que fazem ou dizem apenas aquilo que queremos. Muitas vezes no reino de Deus o que mais vale na nossa vida não é a condição, mas é a posição em que estamos. Porque no reino de Deus, no Evangelho, não é sobre aquilo que nós temos, mas é aonde estamos. Não é sobre o que você tem, mas é sobre onde você está. Talvez você veio hoje sem nada aqui. Você está iniciando esse ano, sabe, está iniciando aquele ano dizendo assim: puxa, esse ano vai ter que acontecer isso na minha vida.
Vai ter que acontecer algo na minha vida. Você precisa estar no lugar certo, se posicionando em família, em Deus. Coloque a tua família no altar de Deus. Tenha um ano de 2025 com seus olhos voltados para o altar de Deus. Venha para a igreja, venha, faça, diga para o seu pastor, diga para o pastor Marcos, eu estou aqui, pastora Márcia, eu estou aqui, minha família vai ser diferente. Eu tenho pessoas da minha igreja que estão dizendo assim, pastor, esse ano vai ser diferente para mim. Eu disse para ele, com muito categórico, muito carinho, que muitas vezes você acha que nós pastores temos a resposta de tudo. Não temos, somos homens e mulheres limitados como você. Eu muitas vezes eu respondo assim, desafiando, que não seja apenas as palavras, mas seja as mudanças. Seja mudanças de estar, de fazer, de poder ajudar. A igreja precisa de voluntários para trabalhar, vai. Ei, você que em algum momento tem ministério na igreja, era diácono, não é mais. Aí eu preciso de um descanso, preciso de um ano que já passou, e parece que a unção que foi derramada sobre a tua vida, você esqueceu. Deus nunca se esquece da unção que derramou sobre a tua vida. Se levanta para fazer alguma coisa no reino de Deus. Faz alguma coisa, seja um diácono, seja alguém, um músico, está aí com um talento enterrado, seja alguém que ajude, faça algo, tem grupos da igreja, departamentos para você trabalhar. Se quer que o reino de Deus cresça, então está na hora de você também crescer nisso, ser maduro. Porque tem gente que a maturidade, meu irmão, ela tem que ser uma opção nossa. Você não conhece pessoas que têm idade avançada, mas mentalidade de criança? Nem quero, bebezinho, não quero. Vai ficar fazendo birra, fazendo mimimi dentro da igreja. Eu falei sobre Jó tinha perdido a condição, Jó tinha perdido tudo, Jó perdeu o carro, perdeu os bois, como se tivesse perdido o carro, perdeu a saúde, perdeu tudo, ele perdeu a condição que ele tinha, mas ele não perdeu a posição de um homem de Deus que se curvou diante do Senhor dizendo, eu quero a minha cura, eu quero o meu milagre, eu preciso do Senhor. Ele não perdeu a condição, não perdeu a posição dele. O reino de Deus é um reino de posição. Posicionamento na nossa vida é mais importante do que a nossa condição. Quando você se posiciona, a condição ao seu lado muda. Haja posicionamento em 2025 para você. Você quer crescimento? Quer que o reino de Deus cresça? É porque ele cresça, ele tem que crescer em nós. Eu preciso mudar isso. Em nome de Jesus, que nesta manhã você possa entender que o Senhor tem o melhor para você, mas você precisa mudar. A tua mente não é mudança de mentalidade de positivismo, não, é a fé em prática. Por isso que você é um ser pensante. Como eu disse aqui alguns minutos atrás, você vai me avaliar pela desenvoltura. Mas o que é que me motiva a estar aqui? O que é que tem te motivado a continuar, a caminhar? Não desista então, meu irmão, não pare. Os problemas vão chegar para você, mas se posiciona. Eu vou vencer, eu vou vencer você. Davi, eu vou usar como exemplo, o último exemplo, Davi. Ele tinha sido, no capítulo 16 de 1 Samuel, ele é ungido rei diante dos seus irmãos. Mas a Bíblia diz que ele não assume o trono imediatamente. Ele já tinha acesso ao palácio porque ele era o músico de Saul. Quando um espírito atormentava Saul, Davi ia lá e tocava a sua harpa e o espírito saía de Saul. Mas Davi voltava para o pasto cuidar das coisas de seu pai. Não é porque ele recebeu uma posição, ele abandonou as outras. Ele recebeu a unção. Agora eu sou o cara. Não é isso. A Bíblia diz que aí então, ele está lá, a ponto de ele estar no pasto, o seu pai chama ele, vai levar marmita, vai levar um pouco de comida para os seus irmãos e traga notícias deles, para ver se eles estão bons, que havia 3 irmãos que estavam na guerra. É só que, escute comigo, se atente a isso, ele tinha 7 irmãos, então havia 4 naquela casa. 4 estavam ali sem fazer nada. E o pai chama Davi, que estava cuidando no pasto. Ei, Deus nunca vai chamar quem está desocupado. Deus sempre vai chamar quem está ocupado para fazer algo mais. Então, se quer se levantar nessa sociedade, comece a fazer alguma coisa. Não fica de braços cruzados esperando Deus. Abre as portas para mim. É hora de você se mover. Não existe nenhuma porta que se abre apenas por você ficar parado. Tem que se mover. Para diante de uma porta, ela vai se abrir para você. E para você entrar, você vai ter que dar passos.
Então, em nome de Jesus, ano de 2025 será um ano de movimento na sua vida, onde Deus vai trazer movimentos e você vai ver o propósito que Deus tem para você no nome de Jesus. Posso abençoar a sua vida nesta manhã? Feche seus olhos por um instante. Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, diante do Senhor toda esta casa, toda esta igreja, cada um dos teus filhos que me ouviram nesta manhã, que ouviram a tua palavra, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, estende as tuas mãos de uma forma sobrenatural, de uma forma, ó Senhor, que o Senhor tem para a vida deles. Eu te peço, Senhor, nesta hora, coloque as tuas mãos, que eles possam ser, ó Deus, neste momento, tocados por ti, que a tua palavra anunciada nesta manhã, Senhor, esta pregação possa entrar, fincar, Senhor, e criar raízes, e ela frutificar sobre a vida dos teus filhos, que haja posicionamento, que haja mudança de mentalidade, Senhor. E eu te peço que haja fé no coração dos teus filhos, para darem passos de fé, dia após dia, em que 2025 será o melhor ano da história da sua vida, de toda a sua casa, de toda a sua família, seja na área financeira, na área espiritual, na área familiar, na área conjugal, na área ministerial, aonde tiver áreas, Senhor, que foram travadas durante anos. Eu te peço em nome de Jesus que nesse ano de 2025 seja destravado, seja colocado, ó Deus, sobre a vida dos teus filhos a fé que os impulsione a avançar. Oh Deus, em nome de Jesus, que eles se levantem, Deus, como aquele paralítico, Pai, possa se levantar pela fé, na fé que ele tinha, Senhor, na fé que Pedro, na autoridade que Pedro usou, Senhor, dizer para ele: levanta e anda. E a Bíblia diz que ele se coloca de pé, alguém que nunca tinha andado, alguém que nunca tinha caminhado, de um salto se colocou em pé e começou a te louvar, a ponto, Senhor, de entrar no templo. Ele acessou um lugar que ele nunca tinha acessado, Senhor. Então eu te peço, Senhor, acesso, que os teus filhos tenham acesso aonde nunca tiveram acesso, que o Senhor abra a porta, Senhor, dos teus filhos, que eles nunca imaginaram que o Senhor poderia abrir. Então, Deus, em nome de Jesus, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, sobre esta igreja, sobre esta casa, eu profetizo que será um ano de crescimento, será um ano, Senhor, onde serão relevantes, ó Pai. Pessoas passarão por este lugar e verão o teu agir neste lugar, o teu mover neste lugar, para a glória do teu nome. Porque neste ano, essa campanha, hoje é apenas o início, é a primeira ministração, Senhor, e eu tenho a certeza que muitas outras virão, que ativarão a fé dos teus filhos, e eles receberão do Senhor aquilo que eles precisam e não apenas aquilo que eles querem. Em nome de Jesus, assim te peço, e desde já te agradeço. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus com alegria no teu coração e na tua alma, Pastor Marcão?